Bom, o tópico agora de aconselhamento pastoral é: em que reside a singularidade do aconselhamento cristão? Tá bom? Singularidade, a particularidade do aconselhamento cristão. E então esse livro, Aconselhamento Cristão, de Gary Collins, ele diz: há muitos anos conduzi um seminário para um grupo de capelães que rejeitavam a ideia de que o aconselhamento cristão fosse diferente dos demais. Não há nada eminentemente cristão no aconselhamento, afirmou um dos participantes. Não existe procedimento cirúrgico cristão, nem mecânica de automóveis cristã, nem culinária cristã e muito menos aconselhamento cristão, disse. Os conselheiros cristãos utilizam muitas técnicas desenvolvidas e aplicadas por incrédulos, mas o aconselhamento cristão tem pelo menos 4 elementos que o distinguem dos outros. Hipóteses singulares, né, é a primeira, né, que ele fala. Existem questões que são próprias do aconselhamento cristão, que a pessoa não vai levar a nenhum outro conselheiro, né? Então ele diz: nenhum conselheiro é absolutamente isento ou neutro em termos de suas suposições. Cada um de nós traz seus pontos de vista pessoais para a situação que é objeto do aconselhamento. E isso influencia nossos juízos e comentários, estejamos nós conscientes disso ou não. Ou seja, a sua experiência, ela influencia, tá ok? Bom, vamos pular agora um ponto, ele vai falar bastante desse ponto, ele vai ter na página 6, uma parte que ele fala de métodos singulares, tá ok? Métodos singulares. Eu vou ler também um trecho aqui desse métodos singulares, na página 6, um parágrafo que eu coloquei aí para vocês, que diz: todas as técnicas de aconselhamento têm pelo menos 4 características. Elas procuram, observe, levar a pessoa a crer que é possível obter ajuda. Essa é a primeira característica, tá bom? Segunda, corrigir concepções equivocadas a respeito do mundo. Terceira, desenvolver competências para a vida social. E quarta, levar os aconselhandos a reconhecer seu próprio valor como indivíduo. Tá bom? Então vamos meditar nessas 4 características aqui citadas desse Gary Collins. Então eles procuram primeiro, né, levar a pessoa a crer que é possível obter ajuda. Então, se a pessoa trouxe um problema, né, o aconselhamento, o resultado dele, olha, você pode se livrar desse problema. Segundo lugar, corrigir concepções equivocadas a respeito do mundo. Então tem pessoas que elas estão passando por um aconselhamento, já chegou a mim, no caso, um não crente, por exemplo, que ele disse que recebeu o conselho de um cristão dizendo que para ele não tinha jeito. Existem cristãos que acreditam nisso, né? Então, olha, a não ser que a pessoa tenha blasfemado contra o Espírito Santo, tá bom? Todo outro pecado tem jeito. E se a pessoa chegou até o pastor preocupado, né, com o que aconteceu, né, e ela está arrependida, ela quer se aproximar de Deus, com certeza essa pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, porque essa pessoa, ela está arrependida. E quem é que gera arrependimento nela? É o Espírito Santo. Bom, em terceiro lugar, desenvolver competências para a vida social. Naquele exemplo que eu citei da pessoa que não fazia amigos na cidade, não fez amigos na cidade que ele vivia, quer dizer, o aconselhador, ele analisou, ouviu dele todos os problemas, certamente ele apresentou a sua culpa também. Então agora, olha, vamos apresentar
competências para a vida social. Você já me falou o que você errou, faça diferente, que você poderá conseguir amigos no local onde você está indo, naquela comparação, né? Não fiz amigos na cidade de Juiz de Fora, não vou fazer amigos também no Rio de Janeiro. E para concluir, quarto, levar os aconselhandos a reconhecer seu próprio valor como indivíduo. Né? Olha, você tem valor, você pode conseguir fazer amigos, você pode mudar essa situação, você pode agir diferente e você pode também fazer com que as pessoas venham a agir diferente. Então esse é um ponto interessante desse aconselhamento que o Gary Collins coloca. Tá bom? O outro ponto, ainda nessa página 6, no próximo parágrafo, ele coloca características singulares do conselheiro. E ele diz, em todas as situações de aconselhamento, o orientador precisa fazer pelo menos 4 perguntas. Então, observe essas 4 perguntas. Primeiro, ele diz, qual é o problema? Então, naquele exemplo que eu citei, o problema é relacionamento com outros, não conseguir fazer amizade. E certamente terão centenas de problemas que as pessoas vão trazer a você, né? Segundo, será que devo intervir e tentar ajudar? Porque às vezes existem questões que você observa que realmente não dá para intervir na vida dele, ok? Você vai apenas ouvir e aconselhar a pessoa a como ele agir daqui para frente. Mas no que aconteceu? Você vai tentar intervir? Uma terceira pergunta. O que eu poderia fazer para ajudar? O que eu poderia fazer para com que essa pessoa ela tenha uma atitude diferente do convívio com outras pessoas daqui para frente? Ou no convívio com aquela pessoa específica, se ela teve problema com uma pessoa. O exemplo que eu citei era um problema geral, né, com diversas pessoas. E a quarta pergunta, será que existe alguém mais qualificado para atuar neste caso? Bom, dependendo da situação, se você não tem uma experiência dentro desse caso, vamos dizer, o caso que você está descrevendo, eu conheço uma pessoa. Eu citei um exemplo de uma pessoa que aceitou Jesus dentro da cadeia e ele tem uma experiência de vida importante que vai ajudar nesse caso. Então você vai dizer, olha, eu ouvi o seu caso, eu posso te ajudar nisso, mas eu quero também te dizer o seguinte, seria bom que você procurasse conselho com o fulano de tal, com o pastor tal, com o irmão tal, com a irmã tal, porque eles têm uma experiência de vida que vai ser muito útil para você. Então essas quatro singularidades aqui do conselheiro que ele coloca com perguntas, eu acho bem interessante, ok? Bom, e para concluir, eu coloquei o último parágrafo aí, né, que ele cita de um livro, citado no material didático, tá bom? Ele não citou a obra, lá no material didático eu não encontrei, mas a obra é de um livro chamado As Transformações do Aconselhamento, de Christoph Schneider, né? Um nome bem complicado, parece alemão, né? Christoph Schneider Rapprecht, acho que é isso. Então, uma citação do material didático diz o seguinte: a grande manifestação de contradição fica por conta do que Schneider alude-se à posição na época da reforma de Martinho Lutero, quando produzia um cerceamento do abuso de poder no aconselhamento pastoral. Martinho Lutero era um problema, né? E aqui ele cita esse problema porque Martinho Lutero, ele pediram conselho a ele sobre um grupo de luteranos que estava fazendo uma revolta, invadindo terras lá na Alemanha. E ele vai dar um conselho terrível, vai dizer que deve atacar, exterminar esses grupos. E aos judeus ele dá um conselho que deve matar, queimar as sinagogas e matar os judeus. Ele deu esse conselho num livro que você tem aí, você pode baixar, dos judeus e suas mentiras. Então, nessa obra aqui ele está criticando o conselho de Lutero, né?
E ele prossegue, mencionado pelo mesmo autor, todavia, quando Lutero fazia esse tipo de condenação, colocava outra situação também de lamentável desserviço à igreja e à comunidade, quando em sua disciplina eclesiástica acabou criando um sistema de controle moral e político dos cidadãos. E não foi só Lutero, né? Calvino também. Ele criou um sistema moral e as pessoas não podiam desobedecer esse sistema, ou seja, ele não pregava uma mudança de vida e obediência à palavra de Deus. Ela tem que obedecer isso, porque senão você vai ser punido, tá ok? Infelizmente, tanto Calvino quanto Lutero, eles seguiram um padrão, né, de Constantino, que foi organizar uma igreja político-religiosa. Todos eles estavam ligados com a política. E isso foi muito negativo, né? Tá bom? Bom, concluindo